Ó, 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao... e Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus. Ele tinha que ter orado assim que ele chegou, para ver se a atitude dele era certa ou não. Depois que fez a burrice toda, aí vai orar. Né? Sorte que Deus interviu, tá, gente? E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas de maneiras que tiveram filhos. Você vê que há uma enfermidade ali. E Deus levou Abraão para esse propósito. Porque Deus vai falar lá em cima, que no versículo 7, que Abraão ele é profeta. E ele vai orar a Deus por você. E Abraão ora a Deus. Depois que ele fez a burrada toda, ele ora. E Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas de maneiras que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que desgraça que o cara trouxe ali. Isso aqui me dói, gente, isso aqui me dói. Por falta de direcionamento, a gente acaba se enveredando por caminhos que muitas das vezes, ao invés de a gente ser bênção naquele lugar, por a gente não orar, a gente acaba sendo maldição naquele lugar. E Deus, por nós, tem que ferir locais por causa da nossa postura. Isso aqui é um agravante muito grande. Voltamos lá para Gênesis 18. Versículo de número 12. 13. E disse o Senhor a Abraão. Você observou que esse anjo aqui não é comum? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Ele é tão Deus aqui, ou Cristo, em uma manifestação teofônica, porque eles estavam debaixo da árvore, como ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estava ali, mas estava lá dentro da tenda. Tá? Se você não tiver 2 ou 3 aí, não é nada de preço de Deus não, tá, gente? Te ensinaram errado. Aí ele estava ali, Sara estava sozinha lá, ele estava lá também. Ele disse: opa, tu riu. E disse: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Havia ou haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Lembrando que o hebraico não tem ponto, tá, gente? Porque aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. A afirmação é que não tem nada que Deus não possa fazer. Não existe impossível para Deus. Porque quando eu boto uma indagação, um questionamento, uma interrogação, eu estou abrindo precedente para a resposta. Essa resposta pode ser sim ou pode ser não. Mas como no hebraico não tem ponto de interrogação, é uma afirmação. Não tem nada impossível ao Senhor. Tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Porque ela é incrédula e mentirosa. Porque olha o versículo de número 15. E Sara negou dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isto, porque você riu. Quer dizer só, nem tanto que você riu. Tá? E levantaram-se aqueles varões dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, em que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele,
para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Ou seja, um anjo ficou e os outros dois foram. Qual é a máxima aqui? Eles estão clamando, o povo de Sodoma, mas também tem pecado. E Deus enviou esses dois anjos para que esses anjos representassem Deus ali, para ver se o clamor deles coincide com a sua prática. E esses anjos vão trazer o relatório da promiscuidade de Sodoma e de Gomorra. Porque eles vão tentar até ter relação sexual com esses anjos. Eles vão tentar estuprar esses anjos. Porém, Deus está vendo que o clamor é uma, mas a atitude é outra. A prática é uma, mas a oração é outra. Então Deus vai destruir tudo. Porque Deus não trabalha com incoerência. E você observou 3, um ficou com Abraão, os outros 2 foram. Eles vão entrar na casa de Ló, um vai livrar Ló com a sua família e o outro vai ficar para destruir. Cada um com uma missão. Não foi o mesmo que foi falar que Sara ia ficar grávida, que foi lá livrar Ló e que destruiu Sodoma e Gomorra. Cada um no seu ofício. Cada um com o seu ofício, tá? De entregar aquilo que fora proposto pelo Senhor. Eu li até o versículo 22, tá? Agora, por favor, abre a vossa Bíblia. Abre, por favor. Abra, por favor, a vossa Bíblia. 2 textos. Primeiro, vamos ler 2 Coríntios. Tá, vou botar aqui embaixo, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 22, tá? Depois... Amém? Amém ou não amém? Segunda Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22. Olha o que diz. Olha o que diz. 1:22 de 2 Coríntios. Diz assim, ó. Vou ler a partir do versículo 20, que a gente quer um contexto remoto, tá? 2 Coríntios 1:20, ó. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ó. Pega isso aqui, ó. O Espírito é o selo.
o Espírito, eu botei Santo, vou botar Espírito Santo, é o selo, calma aí. O Espírito Santo, ou o Espírito do Santo, é o nosso selo. Tá? Nosso selo. Tá? Por isso que, frisa aqui, por isso que, quando a gente recebe um óbito aqui na Terra, a gente sai da esfera sepultativa, da esfera física, que é o mundo dos mortos, a gente é levado pelo anjo. Por isso que quando Jesus é assunto ao céu, quem está subindo com ele são os anjos, tá? Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo lá no batismo. Capítulo 3 de Mateus, tá? Detalhe, ser cheio não quer dizer que você vai falar línguas. Porque Jesus foi cheio, você não vê Jesus falando em línguas, tá? Ele foi baseado com o Espírito Santo, você não vê falando em línguas, tá? Quem fala língua edifica a si mesmo, tá? Então o anjo pega, ele atravessa, sai daqui do mundo físico, esfera sepultativa, porque a pessoa está em óbito, ele vai passar pelo Auranos, que é o céu natural, que é o céu do passo, céu da nuvem, céu do avião. Ele vai passar o meso, no meso ali, os anjos da estrela não vai querer que passe. Porque o diabo está numa guerra, não com Deus, para poder levar todo mundo com ele. Porque ele sabe que o seu dia já está próximo, como diz a Bíblia. Quando os anjos chegam e os da região celeste do Mesorano ali querem impedir, eles veem um selo. Eles veem esse cara aqui, que é o Espírito Santo. E ali, para ele, ninguém para ele. Aí a gente vai até o Pai. E vamos ao seio de Abraão, tá? Outro aqui, Efésios 1:12. Lindo, né? Muito. Efésios 1:12. Do 12 ao 18. Acharam? Amém. Ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ó, fomos selados com o precioso Espírito Santo para herdar a promessa. E que promessa é essa? E que promessa é essa? Salvação. Essa é a promessa. Essa é a promessa. O qual, 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da processão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, na vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Tá? Agora, a gente precisa mostrar que anjo não recebe adoração. Apocalipse. Apocalipse 19, 10. Eu vou botar aqui Apocalipse 19, 10. Apocalipse 22, 8. Tá? Que isso fique bem claro, tá, gente? E Apocalipse 22, 9. Olha, fique bem claro. Nós temos anjo da guarda, tá? Salmos de número 34, versículo 7. Salmo 91, versículo 11, tá? Nós temos anjos da guarda. Nós só não acendemos velas para eles. Nós não entregamos ofertas para anjos, nem nos curvamos para anjos, tá? Fixe esses dois textos aí para vocês, tá? Fixa aí, tá? Bem marcadinho aí na sua Bíblia, tá? Salmo de número 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os termos livram, tá? Esse acampar aqui é a prontidão de guerra, tá? E também o Salmo 91, tá? Que a gente sempre chama esse salmo aqui, que é o Salmo da poeira, que a pessoa deixa lá aberto, lá, mas não lê. Não lê e não coloca em prática aquilo que está sendo escrito aqui. Ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. São anjos que nos guardam, tá? Não foi sorte, não foi coincidência, foi o anjo que guardou. Porque eles te sustentarão nas suas mãos, tá? Para que você não tropece com seu pé em pedra, tá? Hebreus 1, versículo 14. Eles são espíritos ministradores, o pereta, né? Que estão aqui para servir aqueles que vão herdar a vida eterna. Eles estão aqui para nos servir, rumando a gente, né, para herdar a vida eterna. Existem os anjos das trevas que vão tentar impedir isso, tá? Mas todos eles estão vencidos em nome de Jesus, tá? A gente lê esses 3 textos aqui e a gente conclui a nossa aula de hoje, tá? Que foi muito, como Deus falou com a gente, como Deus tratou com a gente. Apocalipse 19, versículo de número 10. Olha o que diz. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Anjos da luz nenhum recebe adoração. Nenhum, tá? Se recebe adoração é anjo das trevas. E se ele aparecer te mostrando outro evangelho que não é esse aqui, não é de Deus, é maldito, é anátema, tá? Agora, capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 8. Você não... 22, 8. Acharam? Apocalipse 22, 8. E o 9 também diz assim, ó. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. O anjo recebeu? Não, vai dizer assim, ó. E disse-me, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, tá? Então João, por mais de uma vez, ele se enveredou pela prática de se encurvar e de adorar, tá? Quando ele se curva de joelho, o anjo não aceita. Por quê?
porque ele sabe que o único que deve ser adorado é Deus. Beleza, meus irmãos? A gente, na próxima aula presencial, a gente vai falar sobre o anjo da água, anjo do vento, anjo do sol, anjo da mata, enfim, tá? A gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? De forma muito precisa e muito categórica. Beleza? Eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Receba esta aula, tá? Absorvam tudo aquilo que Deus falou nessa aula no coração de vocês, porque eu tenho certeza que Deus palestrou com a gente. Tá? Deus falou com a gente por meio da sua palavra, por meio da sua voz, que saiu por esse cano, por essa torneira. O cano é enferrujado, mas a água é boa. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Toma, Pai, a entrega dessa aula para cada aluno que vão estar recebendo. Edifica, transforma, vivifica cada um de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu me despeço aqui de vocês, tá? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E a nossa próxima aula será presencial. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.